Pedro teve um encontro com Jesus, mas ele tinha muitas coisas para aprender ainda. E ele fez uma pergunta para Jesus, digamos, bem insensível, mas a resposta de Jesus nos ensina muito sobre a nossa salvação. A nossa salvação, muitas pessoas pensam que é como se estivesse numa balança. Quanto mais a gente faz, mais perto de conquistar a salvação nós estamos. Será que é assim mesmo? Será que depende das minhas boas ações? Será que a salvação é como um negócio? Quanto mais eu dou, aí eu vou receber? É isso que nós vamos aprender hoje, que nós vamos estudar hoje no tema da nossa semana de oração, salvação. Pastor Bill, boa noite para vocês. Boa noite, Lizzy! Já já nos encontraremos, não vejo a hora. Boa noite, Pastor Bill. Boa noite, Simone. Dá para me ouvir ou não? Te ouvindo super bem, te vendo super bem também. Good. Como é que Tá foi tudo ótimo. Deixa eu só arrumar a minha aqui. Aí. Boa noite. Passou bem de ontem para hoje? Todos bem? Graças a Deus, tudo bem. Que bom, que bom. Foi muito, muito boa o nosso estudo ontem, pastor, a mensagem. Recebi mensagens assim, fiquei muito feliz com o feedback das pessoas. Realmente foi muito bom sobre a fé. Quem não assistiu, assista a mensagem de ontem sobre fé. Nós falamos, o pastor Bill falou sobre a mulher cananeia. E que lições de fé nós podemos tirar dessa história, né? A essência da fé. E hoje, então, pastor, o tema é salvação. Que é algo que, existe um pouquinho de confusão, mesmo entre cristãos, né? E eu acho que a parábola que nós vamos ver hoje, que vem em resposta a uma pergunta de Pedro, aliás, ontem eu falei que às vezes em resposta às perguntas de Pedro, que nós temos algumas das lições mais práticas de Jesus. E aqui, eu acho, isso é apenas a minha opinião, para mim, não há na Bíblia um lugar onde simplifica a natureza do reino de Deus e a salvação como aquilo que nós vamos estudar hoje. De uma maneira tão fácil de entender e para esclarecer o erro na mente de muitos de nós de como é realmente a salvação. Então é um dos assuntos que eu mais gosto. Ai, que gostoso, que bom. Estou ansiosa. Ora para nós, então, pastor, e a gente começa. Nosso querido Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de podermos te buscar em qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo através destes meios virtuais. E cada vez que nós te buscamos, o Senhor responde, o Senhor está atento e o Senhor nos dá informações necessárias para melhor vivermos a nossa vida. Amém. Hoje, agora, querido Pai, ao nós abrirmos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado em todos os locais onde esta mensagem vai chegar e que esse mesmo Espírito Santo possa nos dar o entendimento necessário para que as lições que vamos estudar hoje possam vir a transformar a nossa vida. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, peguem suas Bíblias, caneta, papel para anotar. Ok, vamos começar então em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. E vamos nos últimos 3 versículos deste capítulo. Então, versículos 27 a 30. Você importa ler, Simone, para mim? Claro, posso ler. Então, Mateus 19, do 27 ao 30. Yes. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará
a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, Pedro chega a Jesus e nós, deixamos tudo que nós tínhamos para te seguir. O que é que vai ser a nossa recompensa? Qual vai ser o retorno, o nosso retorno neste investimento que fizemos em ti? E Jesus dá, aqui tem metade da resposta, onde ele diz, um dia, Pedro, você vai sentar num trono julgando as 12 tribos de Israel. Mas dentro desta resposta, é uma resposta dupla, que essa faz a primeira parte. A segunda parte da resposta começa no versículo 20, onde Jesus conta uma história muito interessante para Pedro. A história é a respeito dos trabalhadores numa vinha. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores da sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu só endireitar aqui minha câmera, que está meio balançada. Okay. Então, uma história um tanto interessante, uma história não muito... é uma história meio... não, nós dizemos em inglês, not glamour. Não tem nada... Glamurosa. É uma história, assim, do dia a dia. Não fala... Sim. Não tem um milagre, ninguém é curado. Fala de contratos, de trabalho, de salários, de empregados. Não é uma história assim, muito atrativa. Mas dentro dessa história, como eu falei na introdução, eu creio que nós temos a lição mais prática, mais importante, mais clara do que consiste a nossa salvação. Então, a história. Então, de madrugada, no começo do dia, o dia de trabalho, nessa época, ia do nascer do sol ao pôr do sol. Ou seja, praticamente das 6 da manhã às 6 da noite. Então, a história começa com um dono de uma vinha. Ele foi de madrugada praça em busca de trabalhadores.
commodity, qualquer produto que era necessário, podia ser encontrado no mercado. Você queria carne, seu mercado, vegetais, fruta. Sim. Óbvio, pelo menos de acordo com essa história, se você tinha emprego e estava procurando empregados, aparentemente o mercado era o local onde os desempregados se juntavam esperando que alguém viesse os dar trabalho. Então, são 6 horas da manhã quando ele emprega os primeiros trabalhadores. Uhum. Durante o dia, ele volta lá mais 4 vezes. Ele vai às 6 da manhã, ele vai às 9 horas da manhã, ele vai ao meio-dia, ele vai às 3 horas da tarde e volta mais às 5 horas da tarde. 5 em total, cada vez buscando trabalhadores. Agora, e diz que ele por exemplo, no verso 6, no verso 3 também, ele diz assim, saindo pela terceira hora, viu na praça, às 9 horas da manhã, né? Outros que estavam desocupados, e disse-lhe, ide vós também para a vinha da que é justo. Tendo sido outra vez perto da hora sexta, ou seria ao meio-dia da hora nona, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, que seria às 5 horas da tarde, ok? Outros que estavam desocupados, e veja a pergunta que ele faz para eles. Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? São 5 horas da tarde, e ele pergunta para eles, por que trabalharam esse dia todo? Vocês estiveram aqui desocupados o dia todo. E o que é que eles disseram? Responderam, verso 7, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide vós também para a vinha. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que esses trabalhadores que não tinham sido empregados até 5 horas da tarde, eles queriam trabalhar, eles tinham vontade de trabalhar. A razão que eles não trabalharam é que ninguém tinha os oferecido emprego. Porque que o dono oferece emprego às 5 horas da tarde, eles vão para a vinha. Ok? Então, eles não estavam trabalhando, não era por falta de vontade de trabalhar. Chamou para o trabalho. Okay? Falta de oportunidade. É oportunidade. Então, essa é a primeira observação. Outra observação que eu acho interessante. Quando ele foi da primeira vez de madrugada, diz no verso 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário por dia era o salário de um laborer, de um trabalhador, né? Campo, ele estava pagando o que era normal para alguém que fosse trabalhar o dia no campo, né? Mas note uma coisa, quando ele volta às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, ele não negocia, ele não ajusta com eles quanto eles vão ganhar. Ele apenas fez isso com o grupo das 6 da manhã. Das 9, do meio-dia, das 13 e das 5 da tarde. Sim. Ide vós também para a vinha, vos darei o que é justo. Ele não combina o salário. Não combina. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses trabalhadores das 9 da manhã, meio-dia, das 3 horas da tarde, das 5 horas da tarde, foram para a vinha trabalhar porque eles confiavam na integridade daquele dono daquela vinha. Porque nenhum salário foi negociado com eles. Eles foram porque eles acreditavam que ele era bom e justo e que no final do dia ele ia pagá-los um salário, como ele falou, te darei o que for justo. Então isso é importante nós destacarmos, que eles foram trabalhar da 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Eles foram trabalhar porque eles confiavam na integridade
do dono da vinha, ok? Uhum. Até aqui, nada fora do comum na história. Uhum. Agora a coisa começa a ficar meio complicado. Esta história, como a história de ontem, Uhum. é uma das histórias que, ao ler pela primeira vez, eu chego no final com mais perguntas do que respostas, né? Mas vamos ver. Então, o que é que acontece? Quando chega ao final do dia, ok, às 6 horas da tarde, o dono da vinha chama o seu administrador para começar o processo de pagar os homens. E ele começa com aqueles que vieram trabalhar às 5 horas da tarde, que trabalharam 1 hora. E ele diz para pagar a eles um denário. Os que vieram às 6 da manhã, quando eles veem que os seus colegas que trabalharam 1 hora só estão recebendo um denário, eles ficam, como vocês dizem, de olho grande, né? Olho grande, Para nós, então, entendeu? Nós trabalhamos 10 vezes mais, uhum. e é justo seria nós recebermos 10 mais. Uhum. Mas quando chega a hora do dono da vinha pagar aqueles que foram empregados às 6 da manhã, eles recebem exatamente a mesma coisa que aqueles das 5 horas da tarde. Isso faz com que eles comecem a murmurar, a Bíblia diz. Eles começam a reclamar. E o dono da vinha percebe e chega para eles e diz assim, não é lícito eu fazer aquilo que eu quero com aquilo que é meu? Erro. Uhum. Não é justo, mas ele diz, não, mas lembra, hoje de manhã, lá no mercado, vocês lembram, às 6 da manhã, eu negociei, fiz um contrato com vocês, né? Aqui no Canadá, não sei como é que em outros países, mas um contrato verbal tem o mesmo peso de um contrato por escrito. Nós entramos em um acordo. Vocês concordaram de trabalhar um dia e eu pagaria um denário para vocês. Vocês não aceitaram isso às 6 da manhã? Às 6 da manhã vocês não acharam isso um pagamento justo? Sim. Então, mas agora já não achamos. Ele disse, não, o dinheiro é meu. Agora, aí começam as complicações para mim. Porque a primeira pergunta que eu tenho é por que será que Jesus contaria a história desta forma? Uhum. Porque não faz sentido. Essa não é a maneira que as coisas funcionam. Entendeu? O que devia acontecer é que quando os trabalhadores chegam na vinha, o administrador ou alguém marca a hora de entrada e quando eles acabam, ele marca a hora de saída e cada um é pago consoante as horas que trabalhou. Uhum. Imagine se este dono de vinha continuasse com essa ideia de pagar a todos os seus trabalhadores a mesma coisa, independente de quantas horas ele trabalhasse. Entendeu? Esses homens estavam desempregados, mas esses homens não eram idiotas. Sim. E nunca vai conseguir contratar ninguém às 6 da manhã. Uhum. Quem iria trabalhar para ele às 6 da manhã, enfrentar o dia, para no final do dia, entendeu? Receber exatamente a mesma coisa que a pessoa que trabalhou só 1 hora. Entendeu? A história não faz sentido. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Agora imagine, ele continua com isso, imagine o impacto que isso vai ter no mercado com os outros donos de vinha que precisam de empregados. Ninguém vai querer trabalhar bem, porque tem esse cara louco aqui que não importa o horário que você começa, todos vão receber a mesma coisa. Entendeu? O impacto na economia local vai ser um negócio catastrófico.
entendeu? Vai criar Uhum. Confusão e disruption, não sei exatamente como é, como é. Porque as ações de Ruptura. porque as ações dele vai impactar o restante Sim. da comunidade. Sim. Né? Vai quebrar o mercado. That's right. Quando eu fiz, como é que se chama? Segundo grau, né? Grade Segundo grau. Uhum. primeiro ano de segundo grau. Nós lemos todos os anos um livro de Shakespeare, né? Uhum. E nesse ano, que foi em 1976, eu acho, temos, como é que seria? Merchant of Venice. O merchant seria o comerciante, de Veneza. Comerciante de Veneza. Uhum. Então, é a história desse homem. Ele tem um inimigo, chama-se Antônio, e uma das razões que eles entram em conflito é porque Antônio é um cristão. E quando ele empresta dinheiro sem juros. E o resultado de ele emprestar dinheiro às pessoas sem juros faz com que os outros que emprestam juros tenham que abaixar o juro. Entendeu? Porque tem um que não cobra nada. Então, afeta o mercado e abaixa o nível do juro para todos. É a mesma situação que vai ocorrer aqui neste mercado. Entendeu? Tem um fazendeiro que está violando todas as regras de trabalho. Não é assim que é para fazer. Entendeu? Ele tem que receber de acordo com as horas que trabalham. Então, por que será que Jesus contou a história desta maneira? Mas você começa a olhar as histórias que Jesus contava e não era comum Jesus virar as coisas de cabeça para baixo. Uhum. Por exemplo, ele conta a história de um homem que está viajando de Jerusalém para Jericó e é assaltado e é quase morto lá naquela estrada por ladrões. E Jesus conta essa história. E o herói da história não é nem um sacerdote, nem um levita, é um samaritano. Entendeu? Um judeu nem falava, ele nem pronunciava a palavra samaritano, de tanto ódio que eles tinham dos. Sim. Entendeu? E o herói da história é um samaritano. Entendeu? Jesus estava sempre virando as coisas de cabeça para baixo. As coisas, as pessoas elevavam, levantavam, né? Jesus derrubava. Entendeu? Ele conta a história de dois homens no templo adorar. Um era um fariseu, um era um publicano. O fariseu, os judeus diziam isso. Os judeus diziam assim: enquanto a nossa religião estiver nas mãos dos fariseus, nós temos nada a temer. Porque os fariseus eram pessoas retas, um certo nível moral. Eles eram respeitados pela comunidade. Entendeu? Ser um fariseu não era um cargo que você recebia. Ser um fariseu era uma responsabilidade que você assume. Entendeu? E eles, pelo menos no exterior, eram pessoas com alto nível moral que a comunidade respeitava. Então, Deus olhavam para eles e diziam assim: enquanto esse pessoal estiver cuidando da nossa religião, nós temos nada a temer. No outro polo, no outro extremo, está o publicano. Os publicanos eram judeus que foram contratados pelos romanos para tirar impostos dos judeus. Por essa razão, porque ele está trabalhando com o inimigo, tirando dinheiro dos seus compatriotas, o publicano era odiado.
completamente odiado. Entendeu? O que eles faziam é que os romanos tinham uma área e diziam assim, ok, você vai ser responsável pelos impostos aqui nesta região, ok? Eles, assim, o Império Romano quer X, 100 talentos desta região em um ano. O publicano só vai ganhar no talento 101, entendeu? Depois dos romanos tirarem a sua parte, entendeu? E quanto mais rápido ele conseguisse aquela cota, mais dinheiro ele iria ganhar. Então, o publicano roubava, entendeu? Ele fazia de tudo quanto era necessário para extrair, para arrancar esse dinheiro do povo, que quanto mais rápido ele tirasse dinheiro do povo, mais ele ia ganhar. E como resultado disso, ele conseguiu um traidor. Ele traiu a sua nação e o seu povo, entendeu? Eles eram odiados pelos judeus. Então, Jesus conta a história desses dois homens que entram no templo para adorar. Um respeitado, um exemplo, uma pessoa morta, e o outro um desgraçado, bandido, entendeu? Mentiroso, vagabundo, que ninguém... Ladrão, né? Simplesmente ladrão. Mentiroso, ladrão, sem valor nenhum. E Jesus conta a história e o herói da história não é o fariseu respeitado, é o publicano odiado. Ele disse, os dois foram para casa, mas Deus está disposto a aceitar a adoração de um bandido, ladrão, mentiroso, vagabundo, publicano, do que um fariseu. Do que o doutor da lei. Imagine o impacto que isso teria na comunidade, ouvindo isso na líder. Para mim, isso é só a minha opinião. Eram essas histórias que fizeram com que a liderança, os fariseus, decidissem: nós não podemos apenas ignorá-lo, colocá-lo de canto, nós temos que acabar com ele, matá-lo. Sim. Porque se ele continuar com essas histórias, ele vai destruir o nosso esquema aqui. Sim. Entendeu? Não era o suficiente deixar ele de lado, dizer ele é um, entendeu? Ele é um louco, entendeu? Ele é, não. Eles decidiram, não, ele tem que ser morto. Então, Jesus expunha, né, a hipocrisia deles. Assim, bem claro. Você vê isso em todos os evangelhos, né? That's right. Então, você começa a ver que Jesus tinha essa prática. Ele olhava as coisas que o mundo colocava num pedestal, ele derrubava. Entendeu? E as coisas que o mundo desprezava, tipo as crianças, ele levantava as crianças e dizia assim, esse é o modelo para a vida eterna. Entendeu? Então, ele estava no costume sempre de, como é que se diz? Invertendo a pirâmide. Nós temos a expressão em inglês que é... Ele estava sempre pronto para derrubar o carro das maçãs, a carroça com maçãs, né? Ele se tombasse, né? Sim. E as maçãs caíssem todas para fora. Ele estava... Entendeu? Então, por que nessa história ele conta assim? Aqui vem a minha observação. Para mim, Jesus conta essa história desta forma aqui. Algumas pessoas dizem assim, ele faz isso porque ele vai captar a atenção das pessoas. Porque é uma história estranha. Porque ninguém espera que todos vão receber a mesma coisa. Mas eu não acho. Eu não acho que Jesus usou uma tática dessas para pegar a atenção das pessoas. Porque eu acho que o jeito de Jesus comunicar era atrair as pessoas. Para mim, a razão dele ter contado a história desta maneira é porque ele sabia que nosso pensamento, nossa maneira de encarar tinha que ser virada de cabeça para baixo. Tinha que ser invertida.
Então, o que é que ele está dizendo? Ele diz que é uma maneira nova de encarar a salvação. E eu acredito que esta parábola apenas pode ser entendida se nós olharmos dessa perspectiva. Que é uma lição sobre, uma nova lição sobre como encarar a salvação. Uhum. A salvação não é como qualquer outra transação comercial. No negócio, no trabalho, quanto mais você produz, mais você ganha. Sim. Mais você investe, mais você recebe. Uhum. E Jesus está querendo nos ajudar a ter uma maneira nova de encarar a salvação. A salvação não é uma questão de matemática, não é uma questão de qualquer transação comercial. Lembre-se que a história foi contada em resposta a Pedro, fez a seguinte pergunta: nós abandonamos tudo para te seguir. Você vê no capítulo 19, no verso 16, tem um encontro de Jesus com o jovem rico. Sim. Entendeu? Onde Uhum. Jesus disse: vende tudo que tem e o que faz, segue-me. Pedro está dizendo assim: nós aqui, este grupo, nós fizemos o que Isso. recusou fazer. Sim. Você pediu ao jovem rico para abandonar tudo, ele não quis. Nós abandonamos tudo. Qual é a nossa recompensa? Qual é o retorno no nosso investimento? Nós deixamos casas, nós deixamos redes, deixamos os nossos barcos para te seguir. Qual é o retorno do nosso investimento? E Jesus responde primeiro dizendo para ele: Pedro, um dia você vai se assentar sobre um trono julgando as 12 tribos de Israel. Imagine, né? E tudo quanto você, verso 28, né? Em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E que promessa! Pedro, você vai sentar num trono julgando as 12 tribos de Israel. Entendeu? Que promessa! Mas esta parábola, essa história é uma advertência. Por quê? Porque no final ele diz ambas as partes, tanto no verso do capítulo 19, como no verso 6 do capítulo 20, ele diz a mesma coisa, né? Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É uma advertência. Uma advertência que diz: nós temos que encarar e entender a pureza da nossa salvação de uma maneira diferente. Pedro, a este ponto aqui na sua vida, ainda não tinha chegado a essa maturidade para entender a salvação. Pedro, como muitas pessoas, ainda pensava que a salvação era a resposta. Quanto mais você investe no trabalho de Deus, mais você vai receber. Entendeu? Quanto mais almas você ganha, mais você recebe. Porque essa é a maneira que o mundo funciona. Sim. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. E Jesus está dizendo: a salvação não é essa. A salvação não é assim. A salvação é simplesmente por causa da bondade do dono da vinha. A nossa salvação depende 100% da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, no final das contas, essa parábola de Mateus 20 é uma parábola da graça de Deus.
oferecida a qualquer pessoa. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Pedro cai dentro daquela armadilha que muitos cristãos caem, que é essa armadilha do legalismo, entendeu? Nós, adventistas, somos acusados muitas vezes de sermos legalistas, né? Sim. Por nós guardarmos os mandamentos. Sim. Então, deixa eu deixar bem claro para quem está nos ouvindo. A posição da Adventista do sétimo dia é que a salvação é pela graça de Deus. Eu, um dia, pretendo salvo. Por quê? Como resultado do quê? Daquilo que o Messias fez na cruz do Calvário. Simplesmente. Nós acreditamos que a salvação é pela graça de Deus. Entendeu? Em termos assim, teológicos, a justificação pela fé. Justificação, o que é isso? Isso é tipo, a nossa conta, é acertar as contas com Deus, entendeu? Eu acredito que a minha conta foi acertada com Deus, foi paga pela fé. A fé em quê? A fé em que aquilo que Jesus fez. E agora, como resultado do meu agradecimento, de eu reconhecer quanto Jesus fez por mim, eu amo ele. Porque ele morreu no meu lugar. Ele pagou a dívida que seria impossível eu pagar. Nós vamos falar sobre isso numa das noites também. Entendeu? Não é uma questão que se Deus te der tempo suficiente, você vai pagar a dívida. Não. É tipo, você deve $1 bilhão. Você nunca vai pagar. Nunca vai pagar. Não importa. Você pode viver esta vida e voltar mais 50 vidas. Entendeu? Você nunca vai pagar. Não é uma questão de tempo, é uma questão de graça. Então, ao nós entendermos o que é que Jesus fez por nós, a resposta do nosso coração é o amar. É o amor. Entendeu? Porque ele deu a sua vida. Ele pagou uma dívida que é incapaz de pagar. Sim. E o que é que Jesus disse em São João capítulo 14, verso 15? Eu acho que é João 14, 15. O que é que ele diz lá? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Você está entendendo? A guarda dos mandamentos é em resposta ao amor, entendeu? Por causa daquilo que Cristo fez por mim. É o resultado da salvação. Eu, é a resposta da salvação, não é a causa da salvação. Se alguém pudesse entrar para o céu guardando os 10 mandamentos, por que Jesus teria que ter morrido? Entendeu? Assim, guarda esses 10 mandamentos aí, acabou. Entendeu? Então, deixar isso bem claro. A salvação é simplesmente a bondade de Deus. Ok? Agora, que as pessoas falam, e as obras? Isso. E as obras? Deixa eu, dentro porque eu disse que essa história para mim é a melhor explicação da salvação. Então, deixa eu ver dentro do contexto dessa história. O ponto para mim é o seguinte: se os trabalhadores às 5 horas da tarde não tivessem aceitado o convite do dono da vinha para ir trabalhar, eles nunca teriam experimentado a bondade dele. Então, qual foi o trabalho deles? Eles aceitaram um convite. Por exemplo, se eles dissessem assim, são 5 horas da tarde, até nós chegarmos lá para trabalhar, vamos trabalhar nem 1 hora. Então, vamos ficar aqui e amanhã de manhã, às 6 da manhã, o senhor nos leva. Se eles tivessem falado isso, eles nunca tinham passado por essa experiência daquela bondade. Entendeu? Então, a obra, o trabalho nosso é responder esse convite. Porque quando nós respondemos e nós entramos na vinha, aí é que nós vamos ter a experiência da bondade dele. Se eles não tivessem aceitado o convite, eles nunca tinham reconhecido, nunca tinham experienced, né? Experienciado.
experienciado a bondade do dono Sim. entendeu? Então, para mim, é o papel das obras, não é? Não é uma questão que as obras não têm nada a ver, mas não é obras que vão, acumulando pontos para nós pagarmos. Ou vai diminuindo essa dívida. Eu lembro lá no Brasil, quando eu estudava, né, tinha um restaurante lá perto lá do colégio. A comida no colégio naquela época não era muito boa. Entendeu? Eu ia lá várias vezes nesse restaurante, ao pendura aí, né? Pendura. Aí depois pagava, ia batendo, né? Até liquidar, entendeu? A salvação não é assim. A salvação não é, você vai nas obras e Deus vai diminuindo a conta, entendeu? Não. As obras aqui foi eles receberam um convite para experienciar, como é que é? Experimentar a bondade. E eles foram. Você vem lá para vir, o que for justo eu te. E eles disseram, ele é um homem de integridade, um homem bom. Ele tem uma boa reputação aqui na comunidade. E eles foram. Ellen White diz, ela escreve sobre esta parábola, ela diz que quando eles perceberam o quanto que eles quanto eles foram, eles reconheceram que não mereciam aquele dinheiro. Sim. Eles não mereciam, eles sabiam. Mas ela disse, eles jamais se esqueceram da bondade e generosidade daquele dono daquela vinha. E pois ela diz assim, é assim com cada um de nós. Nós recebemos o perdão que nós não merecemos. Ontem nós falamos sobre isso, né? Sim. A mulher viu justiça. Quando Jesus disse para ela, não é bom tirar o pão das crianças e jogar para um cão, ela não disse assim, agora chamar de cão? Vai chamar de cão, entendeu? O que é que ela disse? É verdade, sim. É verdade. Eu não mereço nada. É simplesmente eu estou implorando a tua bondade. É o mesmo ponto aqui. Deus é amor. Entendeu? É muito difícil, né, pastor, para a nossa mentalidade materialista, consumista, no mundo em que nós vivemos, assim, de interesses, né? Você fazer algo, você dar algo para a pessoa e falar, não, é de graça, eu tô te dando. A pessoa fala assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa por trás. Não, não é possível, você tá me dando de graça. Ih, mas ela vai pedir alguma coisa em troca. Não, não é possível, tem alguma coisa aí. Yes. E a salvação é isso, é Deus falando, é de graça, eu tô te dando. Não, mas como assim? Eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada. Nada. Eles apenas tiveram que aceitar o convite. Aceitar, exato. Aceitar a graça. Não, eu aceito. Eu aceito. Aceitar o convite. Se eles não tivessem ido para a vinha naquela hora, eles não teriam conhecido a graça. Eles tiveram a opção de não ir. Sim. Mas a gente tem a opção de não aceitar. Exatamente. Mas eles tinham, de alguma forma, ouvido falar desse dono dessa vinha, que eles sabiam que ele era um homem bom. E quando ele disse, o que for justo, eu te pagarei. Uhum. Eles acreditaram. E disseram, nós vamos, porque nós sabemos que ele é um homem justo. Ele é um homem de integridade. E assim é o nosso Deus. Sim. Entendeu? Agora, outro ponto, quem sabe, o último ponto, é o seguinte. Por que quando o dono da vinha foi lá para o mercado de madrugada, esses homens, os primeiros foram já estavam lá. Uhum. O que será que os motivou a sair de casa de madrugada para ir lá para o mercado? Para mim, é a mesma razão que motiva a mim todos os dias de trabalhar e você tem uma família. Entendeu? Uhum. Entendeu? Eles tinham crianças que precisavam de comida, precisavam de roupa, eles precisavam de um telhado em cima da sua cabeça, entendeu? Então, motivou assim como motiva cada pessoa.
entendeu? Para sair e para ganhar o pão de cada dia, para poder sustentar para a família, entendeu? Então, foi a necessidade da família que os motivou a ir às de madrugada para lá. Mas lembra que eu falei, a primeira observação que eu disse foi que quando o dono da vinha chegou lá e perguntou por que vocês não trabalharam, eles disseram porque ninguém nos convidou. Aqueles homens que foram trabalhar às 5 horas da tarde, eles não tinham família também? Eles não precisavam de alimento e roupa e um telhado? Sim. O dono da vinha não os compensou de acordo com o trabalho, mas de acordo com a sua necessidade. E como ambos tinham a mesma necessidade, ele os recompensou da mesma forma. Então, é interessante que, pelo menos nesta parábola, a vontade de ir trabalhar, Deus igualou as horas de trabalho. Uns passaram 11 horas trabalhando no campo, outros passaram 11 horas no mercado esperando que alguém os convidasse para trabalhar. Sim. Deus olhou e igualou as duas coisas. Então, o que é que isso diz? Não é a quantidade de trabalho feito, não é o tipo de trabalho, é o espírito do que o trabalho é feito. Você entende? Sim. Deus olha para os resultados do trabalho, Deus olha para o coração do trabalhador. E a vontade de você entendeu? Sim. Eles foram trabalhar porque não tiveram oportunidade. Mas Deus disse, não importa, porque o coração deles estava com vontade de ir. Os outros tiveram oportunidade e eles foram. E eles receberam a mesma quantia. Por quê? Porque as necessidades eram iguais. Uhum. Aqueles homens que estavam naquele mercado tinham famílias que precisavam de alimentação e sustento e uma casa, entendeu? Então, chega no final do dia, o dono da vinha olha para eles e não diz assim, eu vou te pagar mais, porque eles dizem, eu vou te pagar todos consoante a necessidade. E como a necessidade de todos é igual, vocês vão todos receber a mesma coisa. Então, Deus não olha a quantidade de trabalho que fazemos. Deus não olha para os resultados do trabalho que nós fazemos. Deus olha para o espírito em que fazemos o trabalho. É por isso que os fariseus eram condenados por Jesus Cristo. Porque as obras dos fariseus eram certas, mas eram obras certas, eram espírito errado. Motivação errada. E uma atitude errada por trás das obras certas. Sim. Entendeu? Quando o fariseu no templo, batia no, graças a Deus que eu não sou como os outros homens, não sou adúltero, não vou, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu faço jejum, entendeu? Completamente certo. Ele não cometia adultério. Sim. Entendeu? Ele era um homem de uma retidão moral. Entendeu? Ele era reto moralmente, mas o espírito é que era errado. Porque um dia nós temos que falar sobre esse encontro, que eu também acho essa história fascinante. Entendeu? Escuta a oração do publicano, ele diz, graças a Deus que eu não sou como os outros, não sou como esse bandido aqui, esse ladrão aqui, eu não sou, eu minto, entendeu? Eu dou dízimos de tudo quanto eu ganho, entendeu? Você nota que na oração dele, ele não pede nada. Por quê? Porque ele é autossuficiente, ele não tem necessidade de nada. Ele não precisa nem de Jesus, ele não precisa de Deus, não precisa de nada. Foi por causa disso que eles pregaram ele numa cruz. Por que nós temos um Salvador? Não precisa. Você está entendendo? Entendeu? Ele está fazendo tudo. Eu estou ganhando, entendeu? Enquanto o publicano, nem a cabeça ele levantava. Ele entrou de cabeça baixa e simplesmente disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Você lembra a mulher ontem?
Sim. Tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Vocês começam a perceber um tema? Sim. Esse é o problema das ações, né, pastor? Das obras. Você chega no ponto de falar assim, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso de Jesus. That's right. Eu sou boa sozinha. Eu sou boa eu sou suficientemente boa sem Deus. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Eu já sou honesto, That's eu right. sou bom pai, sou boa esposa, sou bom marido. Yes. Para que Deus? That's right. E se eu começo a ver essa atitude, às vezes, nas igrejas, você diz, esse irmão agora chegou aqui no final e agora, entendeu? Chegou aqui às 11 horas, às 5 horas às 5 horas da tarde e já está querendo participar e ter responsabilidade na minha igreja. E eu que estou aqui desde o início, quando este prédio foi construído, o sacrifício que fizemos, entendeu? Essa é a mente humana, a mente legalista, que Deus recompensa de acordo. E Deus olha para nossas obras e Ele olha para o coração. Foi isso que Ele disse a Samuel, né? Quando Jessé trouxe os seus filhos. Deus tinha falado, um dos filhos dele é para ser rei. E o profeta chega lá e diz, um dos teus filhos vai ser rei. Ah, já sei quem é que é. Já sei. É o mais velho. Por quê? Mais parecido que o rei Saul. Alto, bonito. E Samuel diz, não, esse não é. Então é o outro. E vai, não. E Samuel diz assim, mas Deus falou que era um dos teus filhos. Tens mais algum filho? Tenho, mas é um garoto que está cuidando. Enquanto os irmãos estão aqui se desfilando diante do profeta, ele está lá cuidando das ovelhas. Garoto, é um menino. Chama ele. Chama ele. E quando Davi chega, o que é que o profeta Samuel diz? Ele diz, é esse aqui. Entendeu? E Deus disse, Samuel, lembra-te, Deus não avalia as pessoas como os homens avaliam. Os homens olham para o exterior, olham para as obras, mas Deus olha para o coração. É por isso que nenhum de nós pode julgar. Exato. Entendeu? Porque nós não temos todas as evidências. Nós temos apenas daquilo no exterior. E esse pensamento de que a salvação é isso, é uma questão de matemática, né? de somar coisas boas. Somar pontos, né? Ponto. Soma ponto, tira ponto. Eu fiz uma coisa mal hoje, vai ter que fazer dobro bom amanhã para recompensar. Entendeu? Se a minha conta vai para o negativo, entendeu? E isso é um pensamento humano, porque nós somos. É por isso que Jesus teve que virar a história de cabeça para baixo e nos chocar um pouco e pensar assim, mas que absurdo de história, quem é que vai fazer um negócio desse? Eu não conheço ninguém que vai empregar alguém. E Jesus disse, está certo, porque no mundo comercial funciona de uma maneira, mas no ramo da salvação, não venhas para a salvação com a cabeça do mundo comercial. É outra transação, é outro método de avaliar. Então, é uma lição muito importante para nós entendermos, porque, porque isso, quanto mais nós reconhecemos quanto Deus tem feito por nós, mais tolerantes e mais, como é que se diz, mais misericórdia nós vamos ter para os outros, que nós vamos ver o que Deus fez, entendeu? A dívida que eu tinha, que Deus perdoou. Uhum. Então, por que é que eu não posso compartilhar esse perdão, esse amor com as outras pessoas? Que a salvação não tem nada a ver comigo. Deus apenas diz assim, entra para a linha. Sim. E o que você vai receber vai te surpreender. Você vai ficar de boca aberta. Uhum. Vai imaginar quão bom Deus é para contigo. O meu papel é aceitar, né? A questão é aceitar. Então, Paulo sabia isso, né?
isso foi uma das lições que Paulo veio de uma, Paulo veio dessa formação legalista, né? Sim, Porque os fariseus, eles tomavam um compromisso de cumprir os 10 mandamentos e todas as leis escritas pelos escribas, entendeu? sim, Então era um fardo que eles sim. carregavam sobre os seus ombros, entendeu? Para ter uma vida reta, seguindo todas aquelas Listinhas. aquela lista de obrigações, né? Sem poder falhar em nada. E Paulo, a grande parte da sua vida de adulto, até a conversão dele, foi seguindo esses conceitos. Então, imagine, quando ele se defronta com Jesus Cristo e percebe que Jesus está oferecendo para ele aquilo que todos os seus esforços nunca conseguiram alcançar, entendeu? Imagine o alívio dele. Entendeu? Dizer, quem é que não ia aceitar um negócio desses? Quem é o louco suficiente para não aceitar? Em Efésios, né, 2, verso 8. 2:8? Yeah, I think so. Yeah. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Yeah, Não de obras, para que ninguém se glorie. yeah. Então ele diz bem claro, é a graça de Deus. Isso não vem de nós. Nada a ver conosco. Deus nos oferece salvação porque é nossa necessidade. Nós necessitamos de salvação. Essa é a oferta que Deus tem para cada um de nós. Entendeu? Então, alguns de nós entramos na vinha às 6 da manhã, alguns entram na vinha às 5 horas da tarde, entendeu? Alguns têm mais anos de igreja, alguns têm menos, alguns têm mais anos andando em comunhão com Cristo, alguns menos, mas o negócio comum para todos nós é que, sem dúvida, para mim, nós todos estamos vivendo nos últimos momentos da história do humano. Entendeu? Todos nós. Independente de quando nós entramos para a vinha, nós estamos nas últimas horas da história deste mundo. Nos últimos momentos de entrar na vinha. That's right. E, para quem não aceitou esse convite ainda, é hora de aceitar. Agora. Exato. Entendeu? E sentir o alívio, né? Porque um dia nós vamos caminhar nessas ruas de ouro que João conta que o céu, né, as ruas são de ouro, não por causa de nenhuma obra minha, mas por um Deus que é generoso para com seus filhos. Por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. A salvação é perdão ilimitado. Você imaginam isso? Perdão sem limites. Nós vamos falar sobre o perdão na sexta-feira, eu acho. Na sexta-feira. É amor sem limites. Entendeu? Graça sem limites. É muito para nossa cabeça, né? Porque a gente não vivencia isso em relações humanas. Porque como você falou, quando o negócio está muito bom, eu pergunto assim, what's the catch? O que esse pessoal está querendo? Porque o negócio, ninguém faz algo de graça. Nós somos condicionados assim. Então, é natural que nós vimos com essa mentalidade para dentro da igreja. Sim. De que nós temos que fazer algo. Muitas vezes, sentimento de culpa, sentimento de que não foi perdoado. Com uma listinha de coisas para fazer, para cumprir. O pastor Bullion fala, eu gosto, com certeza você conhece o pastor Alejandro Bullion, né? No livro dele, Conhecer Jesus é Tudo, ele fala, o ser humano ele está mais disposto a cumprir regras
do que se relacionar com Jesus, do que se entregar, aceitar esse convite. Yes. E quando você cumpre ali aquela listinha, você sente aquela segurança, né? Tô salva, porque eu tô ali dentro daquele quadradinho, eu tô ali dentro da listinha, do check, Yes. né? Um checklist. Yes. Mas as pessoas estão mais dispostas a fazer isso do que se relacionar com Jesus. Aceitar esse convite, essa graça. Yes. Yeah, como se porque para nós a salvação para muitas pessoas é assim, em grande porcentagem a graça de Deus, mas um pouquinho as minhas obras. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou ter que completar, né? Porque ninguém, entendeu? Eu tenho que fazer, eu vou ter que completar, eu tenho que adicionar aquilo que eu posso. Não, e o que Deus espera de nós é que nós entramos na vinha. Porque quando você imagina, então pensa como esses trabalhadores, ok? Que trabalharam 1 hora e ganharam o dia inteiro. O que você acha no próximo dia? Entendeu? Será que eles vão ficar no mercado escondidos até as 5 horas da tarde? Não sei, o cara ontem só pagou um dia inteiro, trabalhando só 1 hora, vão ficar escondidos até as 5 horas da tarde? Ou será que eles, quem sabe, antes das 6 horas, já estão lá na vinha dizendo: olha, nós viemos aqui para trabalhar, para ajudar o senhor, com gratidão daquilo que o senhor, que o senhor fez por nós. Ah, mas hoje não tenho, eu não posso pagar, não tem problema, nós vamos, entendeu? Entendeu? É uma resposta, porque é uma resposta por causa do amor e da Amor. eles, Exato. Sim. entendeu? Essa que é a mentalidade que nós, então é a motivação, entendeu? Nós dizemos às vezes assim, no Natal, principalmente, né? Quando alguém quando você dá um presente a alguém, um negócio, você fala assim: oh, é o pensamento que vale. Nós dizemos em inglês, né? It's the thought that counts. O presente é pequeno, né? Mas A intenção, né? a intenção, entendeu? E quantas vezes você recebe um negóciozinho pequeno, mas você fica tão Feliz, né? Me esperava. Alguém pensou em mim, você teve que se saiu, entendeu? Procurou, comprou. Por quê? Por causa da sua amizade por mim, por causa do sentimento, entendeu? E nós ficamos tão agradecidos com isso, nós não medimos o tamanho do presente, nós colocamos mais valor na intenção da pessoa. Uau! Você saiu de sua casa, foi lá no shopping, procurou, pagou do teu dinheiro, que você trabalha duro para oferecer um negócio para mim. Uau! Isso não é nada. Não, é muita coisa. Não que não tem nada. Porque nós não olhamos aquele objeto, nós olhamos todo o trabalho, o esforço, o pensamento, a consideração que foi por trás disso. Coisa. Entendeu? Não adianta, não importa você fazer evangelismo no mundo inteiro. Se você está fazendo, pensando que isso está te, ponto, está marcando, Deus está marcando pontos contigo, está perdido. Eu falei sobre isso uma vez. Eu falei assim numa reunião, você tem que ter cuidado com o que você fala às vezes, né? Eu falei assim, eu falei sobre servir a Deus por alegria do serviço. Então eu perguntei assim, será que eu teria envolvido em ministério se eu não ganhasse para, entendeu? Será que a obra que eu faço de pregar o evangelho eu faria se eu não fosse empregado pela igreja? Será que eu faria simplesmente pela alegria de servir a meu Deus? Eu fiz essa pergunta num sermão e 3 semanas depois perdi o meu emprego. Entendeu? Agora, você quer saber a resposta? Agora vê, agora, entendeu? Agora você vai, agora você vai ter, faz ou não faz. Entendeu? Então, isso é difícil para nós, porque nós não conseguimos avaliar. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. Pastor, já que a gente comentou, né, tá falando sobre isso, sobre julgar as pessoas pelas suas obras, pelas suas ações,
a motivação pela qual ela faz as coisas. Nós vimos, né, em Apocalipse, eu lembro de você falar, é bem certo que a gente conhece as pessoas pelo fruto, né? Pelos frutos o conhecereis e tal. E as nossas ações, as nossas obras, elas são frutos, elas são o resultado da nossa salvação, de nós termos aceitado esse convite da graça. Algumas pessoas se apegam muito na aparência das pessoas para julgar se elas estão salvas ou não, né? O modo como ela se veste, adornos que ela resolve usar. E para algumas pessoas, isso significa estar longe de Deus. Significa apostatou, né? Tá usando essa roupa, tá usando adorno, pintou a unha escura. Como que entra o não julgar essas pessoas por uma decisão, uma escolha pessoal de usar alguma coisa? Porque, para mim, isso não mostra que ela está longe de Deus. Fala um pouquinho sobre isso. Duas coisas que eu vou falar. Uma delas é que, essa atitude é uma atitude típica de fariseu. Uhum. As pessoas que pensam que os fariseus acabaram 2000 anos atrás, os fariseus continuam. Então, quais são as evidências de um fariseu? Uma das coisas que quando eu contei essa história, o fariseu que entrou no templo, a cabeça num pivô, né? O fariseu chega na igreja e está olhando para todo mundo, olha quem está ali, tá, entendeu? O publicano que entrou o quê? De cabeça baixa, concentrando no seu relacionamento com Deus. Uhum. De mim, eu sou um pobre pecador. O fariseu, um fariseu se torna mais ciente ou mais consciente, não sei como é que é a palavra. Consciente. Os fariseus têm a capacidade de enxergar o pecado a 4 quilômetros de distância dos outros, mas incapazes de reconhecer o seu próprio defeito. O publicano chegou, ele não olhou para ninguém, ele nem levantou a cabeça. O fariseu se afastou das outras pessoas porque ele se achou melhor do que eles. Graças a Deus, eu não sei sobre essas pessoas. Olha que ela está usando aquilo, tá? Aquele vestido daquela maneira. Vou me associar que eu sou melhor do que eles. O publicano também não se associou com as pessoas. Por quê? Porque ele se achava inferior a eles. Como é que eu vou me aproximar desse povo? Eu sou um miserável pecador, um ladrão, um vigarista, um mentiroso. Como é que eu vou me chegar perto desse povo? Então, uma das coisas é que, para nós testarmos por toda a congregação, está dividida em 2 grupos, fariseus e publicanos. Todas as pessoas que vêm adorar a Deus vêm com a atitude do fariseu ou do publicano. Todas. Mas isso não cabe a Deus, não deu autoridade a nenhum de nós de ficar na porta dividindo os fariseus e os publicanos. Você é fariseu, você é publicano. Sim. A obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é uma obra invisível. Uhum. Então, olhando para uma pessoa, olhando para a maneira que a pessoa veste, etc., não é uma maneira viável de saber se o Espírito Santo está trabalhando com essa pessoa. Entendeu? A Bíblia diz bem claro, é os seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Entendeu? Pelaquilo, no outro dia, nós, não sei se não foi aqui, foi na minha igreja, onde falávamos sobre aquilo que o coração está cheio, assim fala a boca. Sim, a boca fala do que o coração está cheio. Right? Então, quando nós entramos nessa área de julgar as pessoas
as pessoas dizem às vezes que eles se sentem chamados por Deus para purificar a igreja. Eu quero dizer claramente que não existe, Deus não deu ordem a nenhuma pessoa purificar a igreja. Na história do trigo e do joio, que é a história que Jesus conta em resposta à pergunta: por que existem tantos hipócritas? Por que existem pessoas na igreja que são cristãs? Uhum. Entendeu? Às vezes, em algumas congregações, o pessoal diz assim: nunca faça negócio com um membro da nossa igreja. Entendeu? Por quê? O Jesus disse que houve o trigo e uma erva, o joio, cresceram juntos. E ele diz que a separação de o que é erva e o que é trigo acontecerá no dia do juízo, feito pelos anjos. Por quê? Porque eles foram capacitados por Deus, porque Deus vê o coração. Então, o bem e o mal, mesmo dentro da igreja, vão crescer um ao lado do outro. Até o fim. Até o fim. O problema é, no nosso zelo para livrar a igreja das ervas, pela aparência, porque é tão similar, nós às vezes arrancar o trigo pensando que estamos arrancando as ervas. Você entendeu? Então, não, essa não é um trabalho para você. Deus já nos deu bastante trabalho. Ele disse a ceifa é grande, os trabalhadores é que fazem. Entendeu? Interessante. Esse trabalho nós não queremos. Nós queremos ficar na porta dividindo, né? Dividindo. Tá salvo, tá perdido. Tá salvo, tá perdido. Mas esse não é o trabalho. O outro trabalho é para trabalhar na colheita, para colher almas para o reino de Deus. Mas esse poucos querem. That's right. Esse trabalho, muita gente não quer esse trabalho. Esse é o trabalho que Deus nos deu. Mas pregar o evangelho. Nós não conseguimos olhar para uma pessoa e saber se o Espírito Santo está trabalhando nessa pessoa. Sim. Não, existe porque tem várias aplicações aqui desta parábola. Eu acho que a razão principal desta parábola que nós lemos hoje é essa lição da salvação. Uhum. Existem outras aplicações que nos diz que como é que se diz? A definição de que lado as pessoas estão vai acontecer no final da obra, no final do dia, quando ele veio compensar os trabalhadores. Entendeu? Então, o nosso foco não é ficar preocupado quanto é que ele está trabalhando, quanto é que ele ganhou, ou eu trabalhei mais, entendeu? É focar em nós mesmos e permanecer dentro da vinha até o fim. Uhum. O que vier no fim, nós vamos concordar que foi justo, porque é de acordo com as nossas necessidades. O dia tenta nos desviar as nossas energias, né? Focando na vida dos outros. Sim. Isso é uma obra principal dos fariseus. Sim. Uma das coisas que mais afeta de maneira negativa as pessoas nas igrejas, a grande maioria, principalmente o pessoal mais jovem, quando eu apelo para vir a uma igreja, eu viajava bastante, né? O COVID tem sido difícil, né? E você entra no avião. Agora, o pessoal já não conversa assim muito, põe os fones e fica... Sim, cada um na sua. Oh, tudo bem, tudo bem. E é comum, pelo menos na nossa cultura aqui norte-americana, perguntar à pessoa: então o que você faz? Entendeu? What do you do? Qual é o seu trabalho? Entendeu? E é interessante quando eu digo assim: eu sou pastor. Aí o pessoal olha assim, pensando assim: 300 pessoas no avião, tive que sentar lá do pastor, né? Então, moral, né? Aí dependendo da reação da pessoa, quando o avião começa a baixar, eles estão contentes, que gostam de estar ao lado do pastor. Todo mundo fica contente, né?
Mas, dependendo eu digo assim, você acredita em Deus? É muito raro eu encontrar alguém, pelo menos num avião, físico, não acredita em Deus. Entendeu? Uhum. O pastor Feyerabend sempre dizia, num navio que está afundando, você não vai encontrar um ateu. Entendeu? É. Uhum. Digo assim, você vai a uma igreja, você frequenta a igreja, a maioria diz, pastor, faz tempo que eu não vou à igreja, que eu não vou a uma igreja. E seria bom visitar uma igreja. Procura uma igreja. Procura uma igreja. Entendeu? O importante, por enquanto, é conectar as pessoas com o Espírito. O Espírito só vai trabalhar na vida das pessoas e, no final, o Apocalipse já nos diz que haverá uma divisão daqueles que aceitaram e aqueles que rejeitaram, por livre e espontânea vontade. Entendeu? Então, esse processo é um processo que Deus faz na vida das pessoas. Eu não... Entendeu? Eu posso encaminhar as pessoas e dizer, olha, eu recomendo que você visite uma igreja, entendeu? E fazer a minha parte em apoiar, ter um bom testemunho da minha vida, ter um bom vizinho, um bom esposo, um bom pai, um bom empregado, um bom patrão. Entendeu? Que as pessoas vão olhar e vão dizer, pô, esse cara é uma pessoa boa. Entendeu? Por que ele é tão bom assim? Ele é crente, ele frequenta a minha igreja. Pô, interessante, uau, que legal, né? Porque o pessoal começa a ver, Tiago fala disso. O Tiago diz, se a tua religião não afetou a tua língua, então a tua religião não tem valor. Sim. Entendeu? Se você fala e age da mesma maneira depois da religião, então que religião é essa? Não mudou nada. E isso afasta os jovens, né? Você estava falando a hipocrisia, né? É isso que afasta. Pesquisas mostram, né, que muitas vezes muitos cristãos se comportam da mesma forma que pessoas sem religião ou não cristãs. Qual que é a diferença, né? É sinceridade. A mulher cananeia não argumentou. Você vê, o jovem rico apresentou o seu currículo a Jesus Cristo. Sim. Eu vejo ele assim com Sim. uma caneta, né? Ok, então, o É. que é preciso passar? Então, me dá aí a lista. Espera aí, fala aí. A listinha, né? A listinha. Não, isso aí eu já fiz tudo. Nossa. Checklist. Aí Jesus diz para ele, é? Que bom, né? Então, vende tudo que tem e dá para os pobres. Ele, opa. Foi embora. Por quê? Agora, você vê a mulher ontem, ela não apresentou nenhum currículo. Ela apenas reconheceu que eu sou um pobre, miserável pecador, necessitando de uma obra de salvação. O publicano, mesma coisa. Entendeu? Os trabalhadores que foram para a vinha precisavam de trabalho. Eu acho que eles ficaram contentes só pela oferta, mesmo que fosse só uma hora, alguma coisa. Pelo menos vou para casa poder comprar alguma coisa, um pão, alguma coisa. Não vou chegar em Não vou ficar para cá de mão vazia. vazio, vou voltar com alguma coisa. Imagine quando eles voltando para casa e contando para a família. Vocês não imaginam o homem que eu conheci hoje. Mas como? Eu fui uma hora, ele me pagou o dia inteiro. O dia inteiro ele me pagou. O que é que a família... Vamos conhecer. Amanhã Sim. tem que ir para lá outra vez. Vai para lá cedo de manhã. Um homem desse. Entendeu? Essa é a atitude que Deus... Esse é o trabalho que Deus espera de nós. Para compartilhar com os outros a bondade que Deus demonstrou conosco. Entendeu? Lutero dizia... Eu acho que é Lutero que dizia... A religião, o testemunho é um mendigo, entendeu? Dizendo ao outro aonde ele encontrou o pão. Sim. Entendeu? É o trabalhador chegando em casa e chamando a família, os filhos, a esposa, sentem-se, vocês uma história que vocês vão acreditar. Vocês lembram que eu fui lá de manhã, fiquei o dia inteiro lá.
às 5 horas da tarde, que eu pensava que tinha que ir embora de mão vazia, chega um senhor lá e me oferece emprego. Aí eu fui e pensei, olha, pelo menos dá para comprar alguma coisa para trazer para casa. Trabalhei 1 hora, no final do final, fui pagar, pagou o dia inteiro. Eu não merecia isso. Sim. Esse é o papel que é para nós. Sim. Sim. Você entendeu? Uhum. Agora, Pastor, e me corrija se eu estiver errada, o dos trabalhadores das 6 da manhã. Se incomodar, né, dos trabalhadores das 5 da tarde ganhar a mesma coisa. Esse não é o coração de um filho de Deus que vai ser salvo, né? Se incomodar, se entristecer, porque aquela outra pessoa que era, né, que ele julgava merecer menos que ele, porque era menos santo, ou era não ia na igreja, ou era menos, né? Sei lá, a pessoa põe aí a listinha que tiver na cabeça. Não fazia isso, eu não fazia aquilo. Como que pode ele ter a salvação? yeah. Esse não é o coração de alguém Yeah. que foi formado por Jesus? Ah, exatamente. Alguém diz que isso é a definição do legalismo, né? Que o legalista se preocupa que Deus, em algum lugar, com alguma pessoa, está sendo bondoso. Porque, na análise deles, eles não mereciam essa bondade de Deus. Foi por isso que o dono da vinha disse, por quê? Você está zangado porque eu estou sendo bondoso com eles? Sim. Porque eu estou demonstrando misericórdia para com eles? Eu estou sendo bom com eles? Isso te preocupa? Te incomoda? Te preocupa? Por que isso te incomoda? O dia não é meu? Agora, seria outra coisa se ele dissesse assim, vocês vão trabalhar um dia e vão receber um denário. E no final do dia, eu não vou ter dado metade. Aí é diferente. Mas vocês concordaram? Vocês aceitaram? Que diferença faz para ti que eu vou dar para este a mesma coisa que eu decidi dar para ti? O dia não é meu? Entendeu? Então alguém diz que isso é a definição do legalismo, que eles não merecem essa bondade, porque eles não fazem aquilo que, entendeu? Eles não comem do jeito que nós comemos, eles não se vestem do jeito, entendeu? Uhum. E a graça e a bondade de Deus é para todos. Para quem usa calça, para quem não usa, para quem se veste, é para todos. That's right. Quando você passa pela bondade de Deus, por essa experiência da bondade de Deus, isso transforma a tua vida. Sim. Porque você reconhece, é que nem Isaías, quando ele viu em visão, né, Deus em seu trono, né? O que é que ele disse? Senhor, sou um pecador, entendeu? Longe de mim. Porque quando nós percebemos quão bom Deus é e que Deus está disposto a nos dar a vida eterna, assim, por causa da sua bondade, sem esperando nada de nós, o que nós podíamos dar para Deus? Entendeu? Nosso coração só. É a única coisa que ele quer. O que você vai dar para Deus que... Não. Ele disse, eu não quero nada, o que eu quero é tua vida. E no final é isso. Aquelas pessoas que você usou a expressão ontem, da perseverança, né? Perseverança. Sim. Né? Que embora sendo atacados por Satanás e todas aquelas dificuldades, eles permanecem leais a Deus, não para que eles sejam salvos, mas porque eles reconhecem que na hora H, Jesus Cristo permaneceu fiéis a eles. Sim. Ele podia ter os abandonado, ele não os abandonou. Sim. Então, como é que isso... Como que poderia eu não amar alguém que me amou tanto? No final do dia é isso. No final do dia é isso. Como que pode eu não amar alguém que me amou tanto? That's right. Então, na hora H, no final, eu vou abandonar e vou dizer, não, isso está muito difícil agora. Pensando, sabendo que, que Jesus na cruz, o que ele enfrentou, a situação do seu pai. Entendeu? E que era para eu estar lá? Right. E ele permaneceu lá, podendo sair. Ele ficou lá. Então vai ter um grupo no final
que embora vão passar por dificuldades, Satanás vai jogar tudo contra eles para tentar derrubá-los. Vai haver um remanescente, um pequeno grupo que, embora enfrentando muitas dificuldades, vai permanecer fiéis a ele. E Jesus vai dizer um dia para eles: bem-aventurado, servo bom e fiel. Entendeu? Você permaneceu. Eles ainda tribulação, meio meio bagunçados, meio, entendeu? Feridos. Mas É. perseverar. Mas em pé. Uhum. Vamos só explicar, né, pastor, que o padrão moral da nossa vida, então, é obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, ele é resultado da salvação. É importante a obediência, mas ela é resultado da salvação. Ela não é a causa da sua salvação. Porque os homens foram para o campo, para a vinha, eles foram sem saber, entendeu? Eles foram porque eles sentiam que o dono ia ser bom com eles, né? Entendeu? Eles não... eles não fizeram nada, né, para merecer Exato. que eles tinham recebido. Exato. Pastor, finaliza para nós, então, as suas últimas considerações. Eu vou abrir aqui os comentários, caso alguém tenha alguma pergunta, queira falar alguma coisa. E aí, conclui para nós, então, a mensagem. Então, para mim, as primeiras vezes que eu li essa história, como eu falei antes, me chocou um pouquinho, porque eu não entendia exatamente a razão pela qual. Por quê? Porque eu estava encarando as coisas de uma maneira mundana, tradicional, da maneira que os negócios são feitos. Nós temos que entender que a salvação é algo completamente diferente, baseado apenas na bondade de Deus. A nossa necessidade é ser salvo. E Deus está nos oferecendo isso, não porque nós merecemos, não porque nós ganhamos, mas porque nós necessitamos, por causa da nossa necessidade. É misericórdia de Deus. Cada pessoa pode participar da vinha. E o convite está sendo estendido para cada pessoa. E pense bem que Deus conhece todos os pecados que nós já cometemos. Deus conhece todos os pecados que ainda vamos cometer. E mesmo assim, Ele nos convida hoje para entrar na vinha e para passar pela a experiência de receber a bondade e a misericórdia de Deus. Essa graça está sendo oferecida. É apenas aceitar. Sim. O dom é bom. Ele é um bom. Vocês não vão se arrepender. Sim. Não tem nada que eu faça para Deus me amar mais, nada que eu faça para Deus me amar menos. Deus já me ama com tudo que Ele pode me amar, com todas. Ele é o amor. Nada do que eu faça pode me separar do amor de Cristo. Nada. E é isso, é uma mensagem, é uma mensagem simples, né? Que não vem, salvação não vem baseada nas minhas obras, nas nossas obras, no trabalho que fazemos, mas Deus olha para o espírito em que o trabalho é feito. E nós fazemos simplesmente por alegria de servir o nosso mestre, porque ele é bom. Amém. Porque ele é bom. Como não amar alguém que me amou tanto? Lembrem-se disso, gente, né? Anotem. Como não amar alguém? Como eu posso não amar quem me amou tanto, né? E não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada. Romanos 8, 28, se não me engano. Romanos 8, 28. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então amanhã, eu acho que amanhã é o novo nascimento, né? Novo nascimento, amanhã. Isso mesmo.
Então, amanhã, outro encontro que Jesus tem. Eu também acho muito interessante. E fala um pouquinho a respeito da maneira como nós queremos argumentar com Deus. Tentar justificar a nossa a nossa situação. Quero convidá-los amanhã para participar, mais um encontro. E mais um encontro com a gente e mais um encontro com Jesus, né? Estejam com a gente então amanhã. O tema é o novo nascimento, um encontro às escuras, né, pastor? Às escuras, escondido. De a necessidade essencial, vamos dizer assim. Nós em inglês diga assim, the essential must. O dever essencial. Dever essencial de todos nós. É o segredo. Aquilo que é essencial na vida de cada um de nós. O novo nascimento. Vamos estar juntos amanhã, então. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. A Zazá estava com a gente, Isaías. Boa noite, Isaías. Deus abençoe cada um de vocês aí. Tirem um print se quiserem, compartilhe nos stories, mande para outras pessoas essa mensagem. Muitas pessoas ainda acreditam, pastor, como eu falei com você mais cedo, né, que precisam fazer algo para ser salvas. Precisam vestir certas roupas, precisam né, elas precisam fazer algo. E a salvação é uma oferta gratuita. A nossa parte é só aceitar. Só esclarecer um ponto. Eu Sim. não quero dizer que essas coisas são, Sim. Que são más. O problema é quando nós pensamos que esse tipo de comportamento leva à salvação. Entendeu? Por exemplo, o fariseu, ele não cometia adultério, nada, ele dava dízimo. O que é que você está dizendo? O dízimo é mau? Não, o dízimo não é mau, não é mau. É bom, a Bíblia manda dar dízimo, devolver o dízimo, entendeu? Ele não cometia adultério, entendeu? Não, a sua vida deve ser livre de qualquer pecado escandaloso, sem dúvidas. Mas o problema é que os fariseus e as pessoas pensam, por causa desse comportamento, entendeu? Deus está me colocando em outro nível, está marcando lá no tipo. Completou aqui, ele completou. Está colocando os pontos lá na minha conta, né? Está comprando a salvação, né? E o diabo usa isso, porque são ações boas, é porque isso que eu falei, que são errado por trás das ações boas. E o diabo usa isso para nos enganar, entendeu? Que isso vai acumulando tesouro. Aí chegamos ao ponto que você falou, que eu consigo, não preciso de um Salvador. Que os fariseus eles chegaram à conclusão que não precisavam do Messias. Então crucificaram, porque aquele não é necessário. Tem mais problemas para nós. Nós não precisamos dele. Nós somos autossuficientes. Sim. Entendeu? Esse aqui é o perigo. Esse é o perigo. Exato. Isso começa... A gente acha que a nossa salvação é pelos nossos méritos. Não preciso mais de Jesus. Eu já sou boa, suficiente, eu não preciso de Salvador. Qualquer coisa, seja uma conduta, ou seja mesmo um ritual religioso que se coloca no lugar da obra de Jesus Cristo, entendeu? É errado. Então, não é só pode ser até um ritual cristão. Sim. Para os adventistas guardar o sábado. Guarda o sábado. Por que falou isso? A salvação é pela graça de Deus. Sim. Então, outros rituais e outras denominações, onde você vê às vezes que o ritual e o relacionamento com a igreja é mais importante do que o relacionamento. Isso é alguém, Exato. é um humano entre
o pecador e o salvador. Uhum. Entendeu? Então, ter cuidado com isso. Exato, ter cuidado com isso. Coloca no lugar da obra de Cristo quebrando o segundo mandamento de idolatria. Uhum. Dando a valor e adorando o comportamento horrível e tirando a posição que é exclusiva do nosso Salvador. Uhum. A salvação não tem porque eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado porque Deus me salvou, porque Deus me ama. Sim. Isso você me ama. E porque ele me pede. E aí ele me pede, eu quero fazer o que ele me pede porque eu o amo. Como eu posso não amar alguém que me amou tanto? O que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Ele tomou meu lugar na cruz. Então, é por amor. Não é para comprar, não é para, né, ser salva. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Eu acho que ficou bem claro aí, né, pessoal, para todo mundo. Ai, que bom, que bênção. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra, aí pelos comentários. Ficamos felizes aí com a companhia de vocês. Oi? Esse Valtinho Batista é amigo meu de Campo Grande lá. Olha que legal! Colégio, ele já morou aqui no Canadá, viajamos de vez em quando junto. Que legal! Boa noite, Valtinho. Não, eu não tinha te visto mesmo aqui antes. Que legal! Esse filho há 40 anos. Uau, pastor, que legal! E ele voltou para o Brasil, então. Tá no Brasil agora. Que legal! Boa noite, Valtinho. Esteja aí, fique com a gente aí a semana toda, viu? É uma alegria ter vocês com a gente. Pastor, ore para nós então, para a gente encerrar. Nosso querido Deus e nosso Pai, muito agradecidos estamos pela clareza da tua palavra, quando fala sobre a natureza do teu reino e a salvação. Querido Pai, que nós possa aceitar o convite que está sendo oferecido agora. Amém. Para a vinha e passar pela experiência da bondade, da misericórdia, do perdão, do amor do dono da vinha, do nosso Deus. Querido, agradecemos que em todas as nossas fraquezas e todos os nossos problemas, pecado, o Senhor nos aceita e nos convida. Amém. É que o teu Espírito Santo possa operar o milagre da transformação na vida de cada um de nós. E possamos ser bons porta-vozes da tua bondade. E possamos comunicar aos outros a maravilha, o milagre que o Senhor tem feito para nós. E como resultado da nossa experiência, e tu, teu Espírito Santo, trabalhando através de nós, que muitas almas possam vir te conhecer. E Amém. viver, passar pela vida eterna. Amém. Abençoando esta semana, esteja com cada participante. E que, se Deus quiser, amanhã à noite, o Senhor nos dê a oportunidade, mais uma vez, nos passarmos esses momentos. Cada vez que nós abrimos as Escrituras e estudamos um pouquinho mais sobre as verdades bíblicas, nós somos lembrados de quanto o Senhor nos ama e quão grande é nosso Deus. Amém. Continue conosco o restante desta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Pastor Bill. Nos vemos então amanhã à noite. O tema Novo Nascimento. Estejam com a gente, tá? Boa noite. Boa noite, pastor. Muito obrigada, viu? Tchau, até amanhã.